Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje estou com convidados especiais para me ajudar no tema. Primeiramente, direto do Teach Beyond, Lucas Vanoni. E aí galera, tudo bem? E também conosco a sua esposa, Amanda Rodrigues. Oi gente, tudo? E hoje nós vamos conversar sobre acampamento. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, pessoal, como comentado, né, hoje nós vamos conversar sobre acampamento. Olha só, e eu chamei as pessoas certas para conversar comigo aqui, porque eu estou com pessoas aí que vivem acampamento, né? O pessoal que é do Acamp Serra, que também faz parte do Teach Beyond. Bom, depois a gente explica aí toda essa sopa de letrinhas aí, né? Mas primeiro, assim, só para os nossos nobres amigos e ouvintes entenderem sobre o que a gente está falando, o que a gente quer dizer quando a gente fala com acampamento. A gente está falando sobre ir no meio do mato, montar barraca ali, fazer uma fogueirinha pra esquentar água, pegar água no rio, é disso que a gente tá falando ou é outra ideia de acampamento? Olha, existe esse tipo de acampamento, né, de ir no meio do mato, na beira do rio, pescar, e, enfim, né, mas o nosso acampamento aqui, o que funciona aqui em Gramado, o Acamp Serra, ele é um acampamento diferente, né, na verdade, a gente chama de acampamento, mas ele funciona dormindo em camas, né? Tem outra estrutura, é um pouco diferente. É um acampamento mais confortável, digamos assim, né? A gente chama esse tipo de acampamento de acampamento organizado, né? Que tem toda uma programação, funciona com essa estrutura um pouco melhor, assim... Melhor não, né? Diferente do acampamento no meio do mato, né? Mas a gente chama isso de acampamento organizado, então, que é a galera basicamente sair da sua rotina e ter um contato com a natureza, né? Ter uma experiência diferente, assim. Então, a gente busca também estimular esse contato com a natureza, muita atividade de cooperação, convívio em grupo, né? Valores cristãos. Então, o nosso acampamento, bem resumidamente, é isso, né? É diferente do acampamento no mato, então, é esse acampamento de sair da rotina, né? De fazer atividades com outras pessoas, e é isso aí. Ele é uma imersão, na verdade, né? Isso. Ele é uma imersão de contato com a natureza, de convívio em grupo, e uma coisa que a gente gosta muito é a questão de vida na vida, assim, né? Então, às vezes numa igreja local, a pessoa tem a oportunidade de ser mais intencional, de ter um tempo de retiro, por exemplo, durante um final de semana, um retiro de jovens, vai durar um feriadão, alguma coisa assim, né? E aqui no Acamp a gente trabalha com umas temporadas de verão e de inverno e outras programações que depois a gente vai explicar. Mas basicamente, se a gente for pensar para uma pessoa leiga, a gente gosta de botar muitos parênteses, assim. Mas aqueles acampamentos que você vê num filme, tipo colônia de férias, assim... É um modelo mais parecido. É um assim, modelo bem mais parecido do que acampamento, tipo, no meio do mato. Assim, a gente tem um acampamento de aventura que é no meio do mato, com barraca e tal, mas... Raiz, né? É, raiz. Porque como a gente tem Acamp no nome, né? A gente tem que ter um acampamento raiz também. Exato. Né? Mas é basicamente isso. A gente tem outras coisas de estrutura, assim, né, aqui, então tem refeitório, tem outras coisas, mas quando a gente fala acampamento, a gente quer principalmente dizer essa coisa de vida na vida, então, tipo, são pessoas, é uma equipe cuidando dos acampantes, com um conselheiro de quarto, com outras áreas, mas não necessariamente no meio do mato, né? Mas é interessante que tu comentou essa questão dos filmes, né, que a gente tá acostumado de ver em filmes
aqueles acampamentos de verão, que daí depois vem o Jason, né? Não esse tipo. Mas aquelas férias de verão que o pessoal vai lá e aí tem as competições. E eles também não ficam em barracas, mas eles ficam, né, em cabanas e tudo mais. E a gente às vezes pensa, mas não existe isso aqui no Brasil? Tem só nos filmes? Não, na verdade existe, né? Que é o que a gente agora tá conversando. Inclusive também, acho que pro pessoal que tá nos escutando, assim, que frequenta uma igreja, vai se identificar bastante porque é a mesma ideia que o pessoal tem aqueles retiros de férias, retiro de carnaval, né? O pessoal faz, né? Acampamento de Páscoa, que é aquela velha história. Uma vez, eu lembro que a gente foi num acampamento, a gente tava organizando nossa igreja um acampamento, né? Onde, que nem a Amanda falou, assim, de final de semana, assim, né? Pega um feriado, mais sábado e domingo, e fui convidar uma pessoa pra ir, uma pessoa que a gente queria evangelizar, né? Que não era da igreja. E a pessoa começou, tipo assim, convidar pro acampamento, né? Acampamento, a pessoa tava pensando que a gente ia ficar em barraca e tal, né? Aí chega lá, daí tem cabana, tem cama, tem água quente, quer dizer, nem sempre, né? Dependendo do lugar. Mas tem refeitório. O bom é que a pessoa foi com expectativa bem baixa, né? Aí chegou lá, tinha todo um conforto extra, assim. Exato, então não é bem essa ideia, o acampamento de ir acampar, né? Mas é o fatídico acampamento, né? O retiro e tudo mais. E aí, vocês comentaram ali do Acamp Serra, né? Que vocês têm essas temporadas, né? Temporada de verão, temporada de inverno, de férias, tem datas especiais também. Vocês fazem parte ali do Acamp Serra, que fica em Gramado, e o Acamp Serra, que era o antigo Jansin, né? O Jansin, aí, Justin. Já ouvimos muitas variações dessa palavra. Ben Jans, né? Mas que hoje faz parte do Teach Beyond, né? Então, não sei, vocês podem explicar um pouquinho melhor o que é e o que tem a ver com o acampamento isso daí? Então, hoje o Teach Beyond, a gente chama é um movimento, né? Ele é uma organização interdenominacional, então a gente, para-eclesiástica, então a gente tá aqui para servir as igrejas e tem vários ministérios aqui na base de Gramado e pelo Brasil. Então hoje a gente tem ministérios em praticamente todas as regiões do Brasil e ministérios diversos, tanto com acampamento, quanto com indígenas lá no norte do Brasil, quanto com crianças de vulnerabilidade social em São Paulo. Então o foco é trabalhar com educação transformadora. E daí parece uma palavra bem bonita e tal, mas as pessoas ficam, mas o que é a educação transformadora, né? A educação transformadora é uma educação baseada e voltada para os valores em que Cristo ensina, né? Que Jesus ensina. Então, isso significa que nos modelos, tanto de educação mais formal, por exemplo, uma escola de inglês, alguma coisa assim, quanto informal, como um acampamento, como um projeto social, quanto outros ministérios, os valores de Cristo, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela é a base para a construção de qualquer trabalho que a gente vai fazer, né? Então, no caso do Acamp Serra, hoje a gente trabalha com educação informal, que é essa questão de vida na vida, de um discipulado durante todo o tempo do acampamento, né? Então, por que a gente tem conselheiros de quarto? Por que a gente não coloca todas as crianças ou todos os adolescentes num quartão enorme e sem nenhum tchê? Porque a gente acredita que o tchê, a gente chama de tchê aqui, o conselheiro de quarto, ele tem essa capacidade de trabalhar e de ser usado e usar a educação transformadora para alcançar aquele acampante. Então, o Teach Beyond trabalha, a nossa base é a educação transformadora. E hoje o Teach Beyond está em vários países do mundo, né? São muitos projetos, desde escolas mesmo, escolas cristãs para filhos de missionários ou escolas regulares, assim, né? Quanto, como eu falei, com indígenas, daí tem muitas variações, né? Mas tudo baseado nessa educação com valores de Jesus, né? E às vezes fica meio até complexo de explicar, porque, por exemplo, no Acamp Serra a gente trabalha com isso como uma base comum, com essa base comum de uma escola na Alemanha que também trabalha com isso, né? Então aqui a gente tem essa adaptação com os tchês, as atividades são pensadas com valores, os momentos com equipe são pensados, momentos com valores cristãos, todas as coisas, né? Então tem esse aprendizado, mesmo que seja fora da sala de aula, né? Mesmo que seja com essa educação informal que a gente chama, e por isso que ela tem tanto a ver com o acampamento, que ela trabalha com a transformação do ser humano de forma integral, né?
Então, não só a transformação das atitudes ou, enfim, o que ele vivenciaria na escola, por exemplo, o aprendizado formal, né? Mas uma transformação de forma integral. Então, desde o coração, de entender que, tipo, Jesus é o caminho para a vida dele. Então, o acampamento tem totalmente a ver com o Teach Beyond nesse sentido, né? E hoje a gente é um dos ministérios aqui da base de Gramado, mas existem outros. Existe o Seminário Teológico, que trabalha com toda uma parte de formação de líderes e de graduação mesmo em teologia. Tem uma escola de artes e linguagem. Então, a base de Gramado tem outras coisas que acontecem ao mesmo tempo do que o acampamento, né? A gente tá agora é oficial neste podcast, mas já é oficial pra maioria das pessoas, mas a gente tá pra mudar, né, de Gramado. Então, o Teach Beyond comprou uma sede nova, um novo espaço, né? Uma terra. Né? Uma terra nova, que no momento é só terra mesmo, é terra e árvores. Muito mato. Muito mato. Lá vai ser acampamento mais raiz. É o clássico, na minha época isso aqui era tudo mato. Exatamente. Então, em Nova Petrópolis, então a gente está num momento de transição que vai se estender durante alguns anos ainda, mas que lá a gente vai ter um espaço majoritariamente do Acamp Serra. Hoje aqui a gente divide com vários outros ministérios e é muito legal porque tem várias conexões e intercâmbios possíveis, mas nesse novo espaço vai ser bem acampamento, assim, então a gente vai pensar ele do zero como acampamento. Aqui, antigamente, era um seminário teológico, né? Então ele foi pensado todo o espaço para ser um seminário, nunca foi pensado para ser um acampamento. Então esse novo espaço do Acamp em Nova Petrópolis vai ser uma oportunidade de pensar ele do zero como Acamp mesmo, né? Baseado na filosofia que o Acamp tem, né? Então, essa questão de pensar o acampamento do zero também vai impactar no tipo de construção que vai ser feito lá, né? Então isso é interessante de saber, assim, né? Então tem vários detalhes sobre que a gente vai ter que pensar para essa construção, para adequar a esse modelo que o Acamp Serra já vem utilizando de um modelo mais descentralizado, né? Com um conselheiro de quarto, por exemplo, a gente não pode colocar um quarto com 20 pessoas, porque a gente acredita que a gente tem um número exato para, tipo, os tchês, um tchê para cada tantos acampantes. Então não faz sentido a gente ter um quarto para 20 pessoas se a gente acredita que é um tchê a cada 7. Então toda a construção vai ser baseada nisso também, né? Também não dá para colocar 16, por exemplo, e 2 tchês, né? Porque não é essa a ideia, né? Isso, porque a ideia é que o tchê, ele acompanhe os acampantes que ele vai estar ali envolvido durante a semana, meio que como um pastoreio mesmo, assim, né? Então, o preletor é muito importante, né? Para trazer a palavra junto com a temática que a gente desenvolve no dia a dia, mas quem vai estar lidando diretamente com o acampante e pastoreando o coração dessas pessoas, assim, dos acampantes, é diretamente o tchê, né? Que vai estar envolvido ali. Então, para esse modelo descentralizado, o tchê, ou conselheiro de quarto, né? Traduzindo, ele tem essa função de não só ficar no quarto cuidando, para que ninguém se machuque, para que ninguém saia da linha e tal, mas também a importância de trazer a palavra de Deus, de estar preparado para repassar isso, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, como tu falou, né? Não adianta fazer um quarto com 2 tchês ou 2 conselheiros para 16 crianças e vira quartão, né? Então, tudo isso vai ser pensado na hora de construir alguma coisa, sei lá, modelo de cabana, modelo de auditório, refeitório, tudo é pensado baseado na filosofia do acampamento, né? Interessante. Mas aí essa sede em Gramado continuaria com a parte do seminário ou ficaria tudo lá? Não, continuaria aqui, o seminário ficaria aqui na sede que já roda hoje, e também a Casa da Paz, né? Que a Casa da Paz é a pousada que tá aqui, sim, que atende grupos, né, de igrejas, retiros também, né? Então, hoje funciona tudo na mesma estrutura, né? Então vai possibilitar que a gente desenvolva mais trabalhos diretos focados no acampamento, no Acamp Serra, e que a gente atenda também mais grupos nos 2 lugares, né? Com características de atendimentos diferentes, podemos dizer assim, né? Tu potencializa a missão como um todo, né? Então a gente vai ter como rodar, por exemplo,
acampamento com famílias, um exemplo, na sede em Nova Petrópolis, e ao mesmo tempo a Casa da Paz pode receber um retiro de casais aqui. Que hoje a gente tem uma agenda só, né? Então, quando tá acontecendo uma coisa, não tá acontecendo outra. Então, a Casa da Paz hoje recebe hóspedes, então turistas de forma geral, né? E recebe esses grupos, né? Grupos de igreja, então realmente é interdenominacional. Então, as igrejas procuram e elas locam um lugar, né? Elas podem contratar alguma programação do Acamp Serra, então a gente faz atividades de aventura com os grupos, mas ela recebe grupos de forma geral, né? De todas as igrejas. Informações em primeira mão. Olha ali, hein? Então, no caso, pelo que eu entendi, a missão, né? O movimento ali, né? Que nem foi chamado do Tichibon, ela dá essa direção, né? Do formato, assim, de como pensar. Só que vocês, no caso do Acamp Serra, na parte de acampamentos, porque ela tem várias frentes, vocês fazem tipo a dublagem, né? Que faz a localização, né? Então vocês traduzem essa ideia, esse formato na cultura local, né? Pra poder adaptar, né? Porque nesse falaram, vem um negócio lá da Alemanha, não dá pra fazer a mesma coisa. Tanto que vocês falaram que o conselheiro de quartos chama-se Tchê e tem, né? Toda uma organização bem interessante. E esse modelo de acampamento que a gente tem hoje, ele se baseou muito no modelo americano, né? Porque lá no início, quando começou, né, a missão, a Teach não Beyond, tinha o Teach Beyond ainda, né? Tipo... era o Janstein, né? Janstein, ou queira chamar de como quiser ou como conseguir. Variações. Né? Time Jazz. Isso aí. Mas veio dos alemães, né? Então foi implantada pelos alemães, mas essa parte de acampamento foi, digamos assim, importada dos americanos, né? Então, lá no início, quando tinha o Paulinho, depois o Roger, todas essas pessoas que lideraram o Acamp para formar o que a gente tem hoje de filosofia, também se basearam em outros acampamentos, né? Tiveram como referência outros acampamentos e vários deles dos Estados Unidos, principalmente Canadá, né? Só faltou o rio, ou melhor, o lago, pra colocar canoa, né? Porque nos filmes sempre tem canoa, né? Podia muito, né? Na nova sede não sabemos, né? Se teremos ou não. Fica bem próximo a um rio lá, mas não sei se dá pra andar de canoa. Máximo rafting. Um açude, de repente, role, né? Quem sabe? Vamos ver. Em Gramado, o máximo que dá pra fazer é lá no Lago Negro andar de pedalinho. Exato. Olha, muito interessante ali, toda essa, eu vou chamar de filosofia, né, de modo de pensar, de fazer as coisas, mas aí eu sei que vocês, que nem vocês comentaram, né, tem as temporadas, eu sei que vocês têm acampamentos para diversas idades, né, então tem algumas faixas de idade, e aí tem o acampamento X, o acampamento Y, o acampamento Z, né, que vocês têm os nomes, que eu não sei todos, por isso eu não tô citando, né, eu só lembro do Kalel. Mas como é que funcionam os acampamentos, né? Vocês falaram já um pouquinho ali sobre a questão dos Tchês, né? Que são os conselheiros de quarto e que eles têm essa tarefa do pastoreio de alguns acampantes, né? E aí vocês falaram também da figura do preletor, ou seja, uma pessoa que vai trazer uma palavra e tal. Mas como é que funciona então os acampamentos? E se de acordo com a idade, com o tipo de acampamento, até vocês podem citar que acampamentos que tem, né? Tem diferença no formato, por exemplo, daqui a pouco, essa idade aqui, se tiver alguma pregação, alguma preleção, tem que ser 15 minutos. Essa aqui, aí nós vamos botar ali 4 horas e tal. Mas tem diferença? E como é que funcionam aí os acampamentos? Para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Bom, então a gente tem acampamento no verão de 6 idades de 6 a 17 anos, dividido em 5 semanas, mais ou menos, né? Às vezes varia um pouquinho, às vezes a gente vem com umas ideias novas, meio louca, assim, mas basicamente os acampamentos são de 6 a 8, 8 a 11, 12 a 14, daí faz um de 13 a 15, que daí tem uns que tem o privilégio de ter uma idade que dá pra vir em 2 acampamentos, e de 15 a 17, que é o nosso Kalel, né? E a equipe sempre acima de 18. Então, o formato do acampamento, de uma forma geral, assim, ele não altera. O que altera é conforme a quantidade de dias, porque os pequenos, por exemplo, ficam menos tempo, e principalmente o tipo de linguagem e o tipo de atividade pensada para aquelas idades, né? Com exceção do Kalel, né? O Kalel, ele não altera o formato,
mas ele tem como é que a gente pode dizer, um foco diferente, né? Ele tem o foco do Kalel é ensinar o serviço, né? Focar mais nessa parte de servir a Deus, servir ao próximo, né? Então... O Kalel, pra quem não sabe, né? Então ele é dos 15 aos 17. Ele é o nosso último acampamento e eles têm a oportunidade de vir uma semana como acampantes e eles se inscrevem pra voltar uma segunda semana como acampantes ainda. Na verdade, ele é o primeiro acampamento, né? Ele é o primeiro, no caso. Pra eles poderem voltar. Eles vêm na primeira semana e eles podem voltar nessa segunda semana principalmente com uma programação totalmente pensada sobre isso, sobre trabalhar o que é servir a Deus e aprofundar um pouco o que eles também já viram no acampamento deles, né? Então, não é todo mundo que volta nessa segunda semana. Eles podem se inscrever, se eles têm interesse ou não. E esse é o que muda mais a pegada, assim. Tipo, ele é um pouco diferente porque eles ajudam em toda a parte de infraestrutura. A gente fala sobre servir com eles, mas a gente coloca na prática também, né? Então, toda a parte de infraestrutura, de limpeza, de participar, de ajudar nas brincadeiras e tal. A galera do Kalel que volta na segunda semana é quem é responsável, junto com uma equipe, com um grupo de equipantes que também pensa essa programação só pra eles, né? Então, basicamente, o que muda de um acampamento pro outro é muito o tipo de linguagem e o tipo de atividade, né? Então, com o Kalel, por exemplo, na primeira semana deles, tem atividade que a gente faz que é lá no centro, que a gente coloca eles pra fazer uma brincadeira pelo centro de Gramado todo, junto com os tchês, óbvio, sob a supervisão de toda a equipe. A gente toda uma mobilização pra gente tornar isso viável, mas não é uma coisa que a gente vai fazer com as crianças de 6 anos. Então, tudo é muito... Os acampamentos, a grande programação não muda tanto, o que muda são as especificidades de cada coisa, né? Então, mesmo o Kalel tendo essa diferença, ele continua no mesmo formato, né? Com os tchês, com o preletor e tal. Então, ele só muda o foco dele do ensino, tipo de aprendizado da galera, né? Mas o preletor, assim, ele ainda trabalha com o mesmo tema que os outros acampamentos, né? Então, tem algumas coisas que a gente trabalha com eles de diferente. Por exemplo, os outros acampamentos vão ter oficinas, né? Então, oficina de culinária e tal. No Kalel, eles vão ter um tempo para fazer algo em favor da comunidade, ou para servir os vizinhos, ou para servir aqui dentro da missão, né? Fazendo alguns trabalhos de infraestrutura e tal. E como tu falou também, por exemplo, para os pequenos, a forma que o preletor traz também é diferente, né? Então, no último verão, a gente teve uma preletora que trabalhou a idade de 8 a 11 e ela trabalhou com fantoche o tempo todo. E foi incrível para as crianças. Que óbvio que a gente sabe que para os maiores eles iam dizer, nossa, meu Deus, chatão. Então, tudo é pensado para as idades de formas diferentes, mas a gente usa o mesmo currículo. Todo verão, todo inverno, a gente elabora um currículo que é enviado para o preletor. Então, nesse currículo tem o que a gente quer trabalhar, né? Então, no último verão, agora no próximo inverno, já vou fazer jabá do próximo inverno. No próximo inverno, a gente vai trabalhar sobre transformado. E vai usar como pano de fundo a história do Pinóquio. E sobre o versículo de transformar um coração de pedra em um coração de carne e tal. Então, a gente passa isso para o preletor e a gente traz o que a gente gostaria que fosse abordado em cada dia. Então, o versículo daquele dia, a temática principal. Então, todos os preletores, eles recebem o mesmo tipo de currículo, né? Eles recebem as mesmas informações. E vai da variação do preletor, do que Deus tem trabalhado com ele também, né? Do que ele acha que Deus tem chamado ele para falar para aqueles acampantes, né? Mas a diferença do formato com as idades é mais nessa questão de linguagem e atividades do que necessariamente na temática de forma geral, né? Eu não conheço muito, né, tanto assim que nem vocês, né, porque eu não respiro acampamento, né, mas eu já tive a oportunidade de participar de diversos acampamentos, não ali de Gramado, mas de diversos acampamentos da própria igreja, os retiros, né, coisa mais simples, coisa mais interna. E aí sempre tem aquela estrutura, né, tipo, louvor, preleção ali e atividades, né, e
dependendo na época que a gente tava, na vibe, muita atividade ou pouca atividade e tempo livre, né? Então teve uma época que a gente tava principalmente nos jovens, ele tava com os jovens mais envelhecendo um pouquinho mais, aí era menos atividade e mais tempo livre. Aí depois, não, vamos voltar mais pra vibe que a gente chamava, né? Vibe de acampamento, né? Bastante atividade, competição, né? E tal, coisa colaborativa, isso e aquilo, né? Então, é bem isso que vocês falaram, né? E como vocês trabalham bastante com idades até 17, então, obviamente que vão ter linguagens bem diferentes, né? Porque são várias faixas ali, que, por exemplo, assim, tu pegar ali acima dos 17, sei lá, até os 20 e poucos e tal, tu consegue meio que falar uma linguagem quase... 17, um dia 18 pra cima, né? Um jovem adulto, uma linguagem parecida. Agora, a linguagem ali de uns 7 anos pra uma linguagem dos 14 é muito diferente, né? É muito diferente. Até agora, né, eu tô participando também do Ministério Infantil lá da igreja e a gente tem as turmas separadas por idade, né? Que nem os acampamentos de vocês. E é bem diferente, assim, sabe? A galerinha mais nova, prender a atenção deles durante 15 minutos é muita coisa. Agora, os mais velhos, ali 10 anos, tu consegue prender a atenção deles um bom tempo, né? É mais tranquilo, né? Então tem tudo isso também, né? E a gente tem até, como a gente acredita muito nessa questão da vida na vida, do Tchê ser um preletor dentro do quarto, né? Então a gente tem durante o treinamento com a equipe, assim, a gente tem um tempo em que a gente fala só sobre as idades, sobre qual que é a diferença, né? E antes de cada acampamento começar, a equipe que vem, de forma geral, na maioria, vem e fica durante todo o verão com a gente, né? Durante toda a temporada. Então, é uma galera que todas aguenta as idades daí. É uma galera que aguenta uma maratona, assim, a gente sempre fala que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, eles passam da galera que tem 6 anos numa semana pra galera que tem 17 na semana seguinte. E daí depois a gente vai de forma decrescente, mas a mudança de chave de uma idade pra outra, às vezes é uma dificuldade que a equipe encontra. E toda semana a gente tem que... Pessoal, e aí? O que vocês acham que a cidade, aprende? Como que vocês acham que eles aprendem? E no treinamento a gente também tem essa parte de falar sobre como que aquela criança entende quem é Jesus. Agora no inverno a gente até tá preparando uma dinâmica bem especial, assim, pra apresentar pra equipe sobre essa parte das idades. E tem que trabalhar com diversas dinâmicas diferentes, né? Porque pros menores tu pode falar da palavra de Deus e das histórias e tal com fantoches, né? Mas um livro sem palavras, por exemplo, que é um basicão. Mas tu não vai usar fantoche pra falar pra galera de 17, né? Não vai ser atrativo. Então, tu tem que conseguir comunicar também com as idades e com o que eles têm facilidade pra assimilar, assim, também, né? E é um desafio. Pra equipe é bem desafiador, assim. A gente vê que os tchês mesmo tem muito... Eles ficam, nossa, mas daí parece que a mudança de chave de uma semana pra outra realmente, é bem difícil, porque numa semana eles se sentem amados quando tu tá brincando com eles. Na outra semana, eles se sentem amados quando tu dá espaço pra eles ficarem conversando sozinhos. Então, é um desafio, assim, as diferenças, né? Sim, e no caso, nessa questão que vocês falaram, assim, sobre atividades, dinâmicas, as atividades e as dinâmicas, brincadeiras que vão acontecer durante os acampamentos, todas elas têm esse intuito de focar em Cristo, ou elas também têm outros objetivos, sei lá, talvez focar na questão de eles aprenderem coisas diferentes, como cooperatividade, ou aprender, sei lá, algumas questões sobre cuidado com o próximo, amor, sei lá, alguma coisa assim, ou também pra cansar as crianças também, pra depois dormir de noite. Tem que ter, né? Tem umas que são assim. Mas é isso aí, é bem o que tu falou, assim, a gente tem atividades diversas, né? Mas para nós, assim, a ideia inicial é que todos os acampantes que vêm para cá, eles saibam que isso aqui é um acampamento cristão, né? Então, independente se eles já conhecem a Cristo ou não, eles vão chegar aqui sabendo que isso aqui a gente vai falar de Jesus abertamente. E aí depois sim a gente vai começar a trabalhar com algumas atividades diferentes, né? Então vai ter atividade cooperativa, que a gente vai trabalhar com temas diversos, como trabalho em equipe, comunicação, respeito, né? E outras atividades que vão ser só para correr mesmo, para o intuito de divertir também, né? Que a gente não precisa ficar toda hora aprendendo alguma coisa. E mesmo nas atividades divertidas, com foco em diversão,
ainda assim tu vai poder aplicar aquilo que tu aprendeu nas outras atividades, né? Mas por que a gente faz o acampamento acontecer, né? Por que a gente ainda trabalha com acampamentos e por que é tão legal? Por que tem atividade, né? Por que não deixa só todo mundo em tempo livre durante... Tipo, tem a preleção e tem tempo livre. Por que se faz, né? As brincadeiras e... Vai pras aventuras, jogar futebol e... É isso aí. Então, isso tudo é um atrativo para as pessoas virem pro acampamento. E o acampamento, ele basicamente é uma desculpa, né? Ele é uma ferramenta para que a gente possa falar de Cristo, né? Então, mesmo a galera sabendo que aqui é um acampamento cristão, muitas vezes, todo ano acontece isso, em todas as temporadas, caem pessoas aqui que começa o acampamento, nossa, estão falando de Jesus, como assim? Porque às vezes viram, o tema é o do Pinóquio essa vez, né? Então viram a divulgação, mas não viram que tinha um versículo e foram atraídas por causa da divulgação do acampamento. Sim. E então tudo que a gente faz envolvendo o acampamento, o Acamp Serra, né? E todos os acampamentos cristãos organizados no Brasil são dessa mesma forma, é uma desculpa para falar de Jesus, né? É uma oportunidade que a gente quer criar para que essas pessoas também possam conhecer a Cristo e ser impactadas da mesma forma que eu fui quando eu participei dos acampamentos, da mesma forma que a Amanda foi, e que isso possa ser um marco e uma mudança de vida, né? E eu acho que quando a gente pergunta, né, tipo, qual que é o objetivo dessas coisas, né? Tudo isso, ele é um início de conversa, né? Então, por exemplo, uma atividade noturna, ele é um início de conversa para depois ir pro quarto e dizer o que aconteceu na atividade noturna. E a Tchê poder compartilhar o testemunho dela e algum outro equipante puxar uma conversa sobre alguma coisa que aconteceu no tempo livre. Então, tudo isso, ele é um início de conversa para, de alguma forma, a gente testemunhar sobre quem Deus é, né? Então, a maioria tem formatos diversos de acampamento em todo o Brasil. Todo mundo fala, nossa, no Justin só tem cooperação, no Acamp Serra só tem cooperação. E realmente, a maioria das nossas atividades, ela tem a cooperação como um foco maior. Mas não é que a gente não tenha nada competitivo, mas a gente não dá a ênfase em quem está ganhando ou quem está perdendo. Então, tem brincadeiras que são de se divertir, de, quem vai conseguir mais, sei lá, bolinha vermelha, bolinha azul. Mas não necessariamente o grande vencedor vai ser alguém que vai ganhar alguma coisa. O intuito vai estar mais em participar daquilo e no processo todo do que no resultado final, né? Então e tudo, assim como a gente usa isso como um começo de conversa, né, pra brincadeira. Por exemplo, o Palavra da Vida usa a parte da competição com todas as equipes durante a temporada deles como um começo de conversa pra poder falar de Jesus também, né? Então, tudo isso no fim acaba sendo sobre, tipo, refletir quem Deus é, quem Jesus é, pra que aquelas pessoas saiam dali impactadas, né? A gente fala que o nosso lema é refletir Jesus e impactar vidas. E isso é muito abrangente. Tu pode fazer isso se servindo no almoço. Tu tem como refletir Jesus na hora que tu se serve no buffet do almoço. Mas tu pode, e talvez aquilo é que vai impactar a vida daquele acampante, né? A gente teve um caso no verão agora, que hoje de tarde a gente tá falando sobre isso ainda. E sobre várias coisas que aconteceu dentro do quarto da dinâmica das acampantes com a Tchê. E que no fim a gente pôde ter uma conversa com a menina em que a menina falou, nossa, nunca nenhum adulto me pediu perdão. E daí a gente ficou tipo, nossa, a menina veio até o acampamento e ela ouviu a tia dela pedir perdão pra ela. E isso impactou a vida dela. Então, pra ela importou se a atividade, se ela ganhou ou se ela perdeu? Não. Pra ela, com certeza, o que ficou marcado do acampamento foi um adulto me pediu perdão por alguma coisa que eu fiquei magoada, sabe? Então, e aquilo refletiu Jesus e impactou a vida dela. Então, eu acho que o objetivo das atividades, do tempo livre, das atividades de aventura, sempre vai ser esse. Vai ser sobre refletir quem Jesus é e impactar a vida dos acampantes, né? E impactar a vida da equipe também, né? Então, a galera que fica um mês e pouco com a gente, eles têm a vida impactada por outras coisas, né? Deus trabalha no coração deles através de outras coisas. Então, o objetivo geral continua sendo esse, né? Uhum. E vocês comentaram, assim, que muitas vezes aparecem crianças que não são cristãs ali, né? E como é que fica, assim, como é que fica a situação, por exemplo, assim, a pessoa, sei lá, se fez de desavisada e acaba percebendo no meio do acampamento, mas às vezes até sabe, mas não é cristã também, nada impede, né? Tipo, é um acampamento cristão, não sou cristã, mas vou igual, né? Você trabalha de uma forma diferente pra esses casos, ou essa pessoa vai ser impactada, tipo assim, da mesma forma, na mesma atividade, na mesma dinâmica? E também como é que fica
assim, como é que vocês lidam? Porque eu acredito que, ou eu posso estar enganado, né? Daí é uma percepção externa, né? Que, bom, acho que eu vou refazer minha pergunta, né? Porque eu ia dizer assim, daqui a pouco uma criança não cristã vai ser um pouco rebelde, daqui a pouco com algum ensinamento, vai falar de Jesus, pode acontecer. Mas às vezes até os cristãos, né? Mas isso é sempre. Na maioria das vezes é o oposto. Isso é ser humano, não é cristão ou não cristão. Eu ia dizer, é coisa de criança, é coisa de adolescente, que é uma idade, né, um pouquinho complicada, mas, então acho que, por isso que eu acho que não cabe, né. Mas como é que vocês trabalham? Tem alguma forma diferente, alguma estratégia, assim, vamos dizer assim, de poder chegar até o coração dessas crianças? Ou realmente só o fato do acampamento, o local, a forma como as atividades vão acontecendo, tipo, pro geral, já vai causando, assim, esse impacto, assim, nessas crianças? Não existe nada místico em fazer acampamento acontecer e tudo vai se realizar, né? A gente acredita que Deus pode se mostrar para qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? De formas diferentes, né? Então o acampamento ele é só um instrumento para que isso possa acontecer, né? E essa galera que chega aqui, que não conhece a Cristo, e muitas vezes vem por causa dos amigos ou por causa do tema da temporada, enfim. Na verdade, a maioria dos acampantes que vêm, eles não são cristãos. Às vezes eles não... os adolescentes até mais, assim, mas na maioria deles, eles não tomaram uma decisão por Jesus ainda. Às vezes a família é cristã, mas não existiu a decisão pessoal ainda, né? E nós temos crianças que os pais, mesmo não sendo cristãos, eles enviam ele para o acampamento. Às vezes sem perguntar, porque eles gostam da questão da imersão na natureza, da questão de ficar sem o celular. Então isso é uma coisa também que eu acho que é uma diferença do acampamento organizado e do acampamento no meio do mato, né? No meio do mato, às vezes tu tá sem celular porque realmente tu tá sem o sinal de celular. Mas aqui... A mesma diferença de retiro, né? Porque o retiro, por exemplo, das igrejas, geralmente, ou nos que eu participei pelo menos, nunca me pegaram meu celular, né? Sempre fica livre, assim, né? Mas a gente sempre recolhe eletrônicos aqui para que a galera não fique com foco nas coisas que estão acontecendo fora daqui, né? Para que eles possam curtir a natureza sem se preocupar em tirar uma foto da árvore ou né? Enfim, de andando no balanço, alguma coisa assim. A gente teve uma coisa bem legal sobre a temporada no inverno passado. No inverno passado, que era sobre quando nevou, né? Nevou aqui em Gramado e a gente tava no acampamento dos adolescentes. E começou a nevar. E o pessoal tava no momento de capela aqui, tava tendo louvor. Daí quando acabou o louvor, a gente chegou no fundo da capela e falou: pessoal, tá nevando. E daí os adolescentes saíram correndo lá pra fora. E foi muito legal ver eles... Nevando muito. Nevando muito. Mas foi muito legal ver eles, tipo, curtindo a neve. E eles aproveitaram, porque a gente também tem uma equipe dentro da nossa equipe, que é uma equipe de mídia. Então, eles puderam aproveitar sem a preocupação de, será que eu vou ficar com uma foto ou não? Então, a nossa equipe se preocupa com o bastidor, para que os acampantes possam se preocupar em curtir. E eles curtiram muito a neve, tipo, sem ficar fazendo selfie. Daí a gente ficou falando, se eles estivessem com o celular, como teria sido diferente a experiência, né? De, tipo, ver a neve. Porque o resto do Brasil não, o resto de Gramado inteiro estava fotografando a neve. Talvez não estava aproveitando, né? Mas eu acho que esse tipo de coisa, ele é atrativo para quem não é cristão também, assim, né? De poder ter esse contato com outras pessoas e pelo foco mesmo dos valores que a gente trabalha aqui, né? Então, a gente não tem nada especial, assim, né? Em fazer o acampamento acontecer, ele é só uma ferramenta, como eu falei antes. Mas eu acho que a forma que o acampamento tem ajuda muito a essa pessoa ter um encontro com Deus, né? Então, não existe, meu Deus do céu, nós vamos pra fogueira porque vai ter algo mágico no fogo e Deus vai, sei lá, queimar meus pecados e, né, tudo se fez novo. Não é assim, né? A gente sabe que não tem nada de místico e a gente também sabe que a decisão que a galera toma aqui, ela é mais fácil por esse ambiente propício pra isso também, né? Que a gente faz. Mas, quando voltar pra casa... é guerra, né? Começa a valer a vida, né? Digamos assim, né? Então não adianta o pessoal vir aqui
e dizer que a vida foi transformada, e a hora que volta pra casa, tudo se esquece, né? Fica aqui dentro da propriedade, né? E a gente tem trabalhado pra isso, assim, essa conexão pós-acampamento, né? Com as igrejas. Então a gente precisa das igrejas, não é? O acampamento, ele não é um fim nele mesmo, né? E ele não é uma coisa que encerra aqui. Então a gente precisa dessa parceria com as igrejas, principalmente pra esse público que não é cristão, que tomou uma decisão por Jesus aqui. Porque o público que já vai na igreja tomar uma decisão no acampamento, ele vai voltar no domingo e ele vai poder compartilhar com o líder de célula dele. Ele vai poder compartilhar com o líder de ministério dele. Mas uma criança que não tem nenhum contato com a igreja é o nosso principal caminho que a gente tem feito nesse ano, assim, pra qual é a conexão dessa criança para os pais entenderem a decisão para levarem ele na igreja, porque a gente trabalha com um público que não vai sozinho, que ele precisa da autorização dos pais, né? E nesse sentido, eu acho que uma das coisas que a gente faz tanto com o público que é cristão quanto o público que não é cristão, é ser bem transparente com os pais. Então a gente tem um grupo com os pais em que a gente fala, esse currículo que é mandado para os preletores, a gente tem tentado mandar para os pais também, de dizer o que a gente está trabalhando, o nosso versículo tema, por que a gente está falando disso, porque os pais também podem ser alcançados, né? Então, eu acho que a única diferença das crianças que não são cristãos para aqueles que já frequentam uma igreja é a forma como o Tchê dentro do quarto vai lidar. Então, no treinamento a gente aborda isso de como que eu lido quando tem um quarto que já tomou uma decisão e todo mundo já é bem maduro e tem uma menina ou tem um menino que não conhece, né? Então, por isso que a gente dá tanta ênfase pros Tchês e não pro preletor, porque o preletor ele vai passar a mensagem e ele vai falar para um público geral. E vai ser muito bom também. E vai ser bom, mas o Tchê ele vai poder trabalhar no específico, né? Nos casos específicos dentro de cada quarto. Então eu acho que esse é o principal. Do não cristão para um público cristão é isso. Uhum. E o Tchê, no caso, obviamente que são sempre cristãos, né? Porque faz parte da equipe e tal, né? A equipe ela passa por um processo de seleção, assim, né? Então, quero trabalhar na Campo Serra, quero servir com eles nessa temporada. Você se inscreve, a gente vai abrir a inscrição, se inscreve, preenche toda uma ficha e a gente tem fichas de referência também, né? Então, de pastor, de colega de trabalho, de familiar, para que há outras pessoas, que a gente ouça outras pessoas falando sobre aquela pessoa também. Então, o testemunho que ela dá para outras pessoas. E além disso, ela passa por uma entrevista, né? Então, não é uma entrevista de emprego, assim. Um bate-papo. É um bate-papo pra gente conhecer a pessoa, né? Óbvio que tem pessoas que já equipam com a gente há mais tempo e que a gente conhece e de qualquer forma passa pela entrevista pra gente ver, e aí, como é que tá, no que tu tá servindo na tua igreja, como que tá a tua vida com Deus, pra que essas pessoas sejam bons mordomos do que Deus tem entregado pra elas aqui no acampamento, né? Então, não basta só, na minha igreja eu não sirvo em nada. Eu, eu preciso me reconectar com Deus. O Acamp não é o lugar pra tu ser equipe, pra tu se reconectar com Deus. O Acamp é que nem o Lucas falou, né? O Acamp é o campo de batalha, a guerra tá lá fora pros acampantes quando eles voltam, mas pro equipante, o campo de batalha tá aqui. Então, se eu vou pra uma viagem missionária, eu não vou pra uma viagem missionária pra me reconectar com Deus. Eu não vou pro camp pra me reconectar com Deus. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar firme, porque é uma batalha, né? Basicamente, se tu estiver firme com Deus e servindo na tua igreja, são pontos principais, assim, que vão fazer tu poder servir com a gente também. E a gente sempre busca pessoas que tenham uma igreja local, né? Então, novamente, essa parceria com as igrejas funciona nesse sentido também, né? Até pro próprio equipante depois poder levar as ferramentas que ele tem aqui no Acamp, que ele aprender aqui, para a sua própria igreja local, né? Porque durante todo o resto do ano ele vai estar servindo nossa igreja local. Então as ferramentas que a gente tem aqui no Acamp, a gente quer que os equipantes levem e que elas sejam instrumentos para que mais pessoas conheçam a Cristo. E, enfim, o negócio é poder emprestar instrumentos, né? Ou espalhar mais formas de alcançar pessoas, né? Que Deus use isso da forma que Ele quiser, né? Já respondi várias desses formulários fichas aí de recomendação. Mas muito interessante. E vocês têm algumas outras curiosidades, pontos importantes, assim, sobre os acampamentos? Olha, a principal a gente contou já, que era da área de Nova Petrópolis, que essa é uma novidade, bem novidade. Olha ali, hein? Mas essa aí saiu quentinha do forno, né? Essa novidade da área nova em Nova Petrópolis. Outras questões que a gente tem que são interessantes, que os nossos acampamentos, o que a gente chama de temporada, eles vão só até 17 anos, né? O público até 17 anos. Mas
a gente também trabalha com um retiro, aí sim é mais no modelo retiro, né? Pouca atividade, tempo livre, né? Coisa pra velho, aí, né? Pra galera mais velha, né? A partir dos 18, né? O que a gente chama de impulso, né? Então, ano passado, a gente teve o impulso, né? O primeiro impulso que o Acamp Serra organizou. É que o impulso, ele é uma programação que a gente herdou, assim, né? Ele era uma programação de seminário teológico aqui de Gramado, né? E aí, o pessoal resolveu passar pro Acamp Serra essa programação. E aí, a gente assumiu, então, o ano passado rolou aqui o primeiro, organizado por nós. E esse ano a gente vai ter também, de novo, o impulso para maiores de 18 anos, então, de 29 de setembro a 1º de outubro, né? Essas são as datas, com o nosso preletor, que vai ser o Fábio Sampaio, né? Um carinha aí que toca numa banda bem legal. Vocês nunca escutaram a Tã, né? Podem procurar no Spotify aí. Mas o Fábio é um parceirão nosso aí, também, de ministério, né? E ele topou essa mais recendiada, então ele vai ser nosso preletor, vai trazer uma palavra bem legal pra galera que vai estar aí com a gente. E durante o impulso rolam alguns workshops também. Eu não vou dar muitos detalhes, senão perde a graça, né? Mas tá aí já divulgado então a data. Outra coisa que a gente tem que é bem legal é a questão dos OATBs, né? Eles são os obreiros associados do Teach Beyond. Então, por que isso existe, né? É a galera que ao longo do ano nos ajuda a pensar e recebe toda uma parte de treinamento e capacitação dentro da filosofia do Acamp, mas que serve no Teach Beyond de várias áreas, né? Claro que acaba servindo mais o Acamp porque a gente que puxa a programação, mas é uma galera que tem interesse em viver mais acampamento e planejar as temporadas e auxiliar em outras programações e pensar outras programações, dar ideias ou servir em áreas específicas. Então, eu tenho muito interesse em servir na comunicação do Acamp Serra. Os OATBs, eles são a galera que fazem isso. Mas além disso, a gente tem um programa de treinamento com eles, assim, né? Então, eles vêm uma vez por mês até aqui. E nesse final de semana que eles passam aqui, a gente tem uma parte de treinamento, de capacitação, por exemplo, em algum tema específico. Então, sobre discipulado, sobre atividades, sobre várias coisas. Temas diversos que a gente tenta chamar pessoas diferentes para falar sempre assim, né, com eles, né? Então, no final de semana vai ter o Gleidson, que é da nossa equipe do Acamp, que é especialista lá na questão do discipulado, tá estudando isso bastante e tal. Na outra semana vai ter o Edgar, né, que gosta muito de falar sobre a questão das gerações, idades e tudo mais. Então, isso também capacita a galera para que leve essas ferramentas para sua igreja, né? Eu falo muito em ferramenta porque se pensar numa caixa de ferramentas, tem diversas diferentes, né? Então a gente quer proporcionar isso também para os voluntários que estão aqui com a gente, né? E o formato disso, ele acontece num final de semana por mês, como a Amanda falou, sábado e domingo, né? Então, sábado de manhã, geralmente a gente tem uma reunião, assim, de planejamento, de temporadas e discutir ideias e atividades novas e tudo mais. Aí, no período da tarde, a gente tem essas capacitações, então, com temas diferentes. Sábado à noite, geralmente, é pra galera ficar em comunhão, né? Sei lá, comer alguma coisa juntos e tal. E no domingo de manhã, mais um período de planejamento, então, na temporada e, enfim, de puxar atividades novas e tudo mais. Então é um momento bem legal, assim, pra aprender, pra botar as coisas que tu sabe em prática, teus dons e talentos, né? E poder participar de todo um movimento maior, assim, né? Então isso é muito legal que acontece aqui. E pra isso, pra tu poder ser um OTB, você precisa obrigatoriamente ou necessariamente participar de uma temporada nossa, né? Porque aí você vai participar de todo o treinamento de equipe, vai saber de toda a filosofia do acampamento, da forma de trabalho. Então, é um critério que a gente coloca pra pessoa já entrar sabendo do que acontece, né? Sim. E acho que e uma das coisas que é legal também, que é para todo o público e que é uma coisa que a gente começou no ano passado. O Gramado não nos ajuda muito por causa do clima, mas uma das coisas legais sobre que o Acamp oferece também é o Parque Aberto, né? O Parque Aberto, ele é uma programação que acontece no primeiro sábado de cada mês, e quando o clima ajuda, quando não chove e não faz clima de Gramado. Mas a gente abre as atividades de aventura e ele é uma entrada gratuita, né? Então é um parque aberto. Então, assim como
como a pessoa pode ir lá no Lago Negro e andar de pedalinho, ela vai pagar pra andar no pedalinho. Mas ela pode ir no Lago Negro e só ficar lá de boa sentada, né? Então a ideia do Parque Aberto é esse, é abrir esse espaço pra comunidade, tanto de Gramado ou pra, quero pegar a galera dos jovens da minha igreja e ir um dia. É um tempo de tarde, né? Da 1h30 até as 5h30, mais ou menos, em que a gente abre as atividades de aventura. E elas têm um custo específico, um custo baixo também. Mas, quero fazer tirolesa ou não, eu quero só ficar lá sentado tomando chimarrão. O Parque Aberto, ele foi pensado porque muitas pessoas de Gramado mesmo, às vezes, não conheciam esse lugar. Ou, tipo, conhecia como, é onde era o seminário, né? Mas não conhecia o espaço. Então, ele é pensado pra trazer gente. Pra que ali a gente possa fazer contato, pra que a gente possa conversar com as pessoas. E muitos dos acampantes trazem as famílias depois, né? Então, tipo, eu vim no verão, mas eu trouxe os meus pais pra vir na tirolesa ao longo do ano, né? No Parque Aberto. Então, essa é uma coisa bem... O Parque Aberto é uma programação que a gente gosta muito, apesar de o clima não nos ajudar com frequência. E até para as famílias também conhecerem, né? Daqui a pouco, meu filho vai na próxima temporada, quer conhecer o lugar, né? Tem essa possibilidade, né? Uhum. Exatamente. A gente tem algumas famílias que vêm para conhecer mesmo, e algumas pessoas que caem de paraquedas. Tipo, minha vizinha me falou que ia ter essa programação. Então a gente tenta divulgar em grupos aqui da cidade. No nosso Instagram a gente sempre divulga. Só que é uma coisa que, se chover, tipo, não tem como fazer, né? Não rola. Então no sábado de manhã normalmente é quando a gente confirma, tipo, vai rolar de tarde, ou não vai rolar de tarde, né? Porque a gente tem um espaço coberto que é dentro da capela, mas como a gente divide, como a gente falou lá no começo, né? A gente divide o espaço com a pousada, então às vezes tem um retiro que tá acontecendo, e não tem como usar o mesmo espaço do retiro, né? Então o Parque Aberto, ele acontece todo do lado de fora, e é uma programação que a gente gosta um monte. A gente tá pensando em algumas novidades para o Parque Aberto, né? Mas é uma coisa que a gente curte, que é um pedacinho da Campo Serra ao longo do ano, né? Fora temporadas. E a temporada de verão e de inverno, né? Que acontece agora no inverno, sempre cai nas férias. A gente sempre tenta fazer nas férias. E tem sido muito, muito, muito bom. A gente poderia falar de várias coisas legais que a gente tem aqui. Várias, mas basicamente é isso. Mas eu vou falar só de mais uma só, então. Que é o projeto da VBS, né? VBS, né? Que na sigla em inglês é Escola Bíblica de Férias, traduzindo, né? Então, o que é isso, né? A gente tem uma parceria com uma igreja nos Estados Unidos, né? Que é um pessoal que veio pra cá, conheceu o Acamp Serra e notou uma necessidade grande de levar jovens brasileiros para fazer esse modelo de acampamento acontecer lá, né? Porque a necessidade da igreja é que é uma igreja que está morrendo, né? Digamos assim, né? Está envelhecendo e os jovens não estão aparecendo, não tem aparecido crianças nem jovens, tal. Então eles estão com muita dificuldade, né? Estavam, no caso. Ainda eles estão. São o Rio Grande do Sul dos Estados Unidos. Tipo isso. Na questão de evangelho, assim, de... Estado bem fechado, né? Então a gente vai, no mesmo período da temporada de inverno aqui, a gente vai pra lá. Eu e a Amanda, a gente coordena essa parte, né? Com uma equipe de brasileiros voluntários também. E aí a gente roda acampamentos lá, né? Durante um período de uma semana a gente recebe cerca de 90 crianças. E isso tem acontecido desde 2017. Então isso é uma coisa bem legal que acontece aqui dentro da Campo Serra também, né? Dentro do Ministério da Campo Serra, eu digo, né? Que os voluntários podem servir junto com a gente nisso, né? Indo para outro país, né? Servir também nesse modelo de acampamento, de passadia, que lá é um pouco diferente, né? Lá eles não dormem, né? Eles passam, é bem um passadia mesmo, assim. É bem no EBF, né? Pra quem participou já de EBF nas suas igrejas. Essa programação, que é uma programação que vai de manhã e de tarde, e eles dormem nas suas casas e voltam no outro dia, né? Então ele é um acampamento sem dormir. E então, se você quiser servir com a gente na VBS, você também precisa participar da temporada de acampamentos aqui no Acamp Serra. Né? Então a ideia de tudo que a gente constrói aqui no Acamp é que você participe com a gente primeiro de uma temporada aqui na base, né? Que a gente chama de base aqui, para entender toda essa questão de filosofia, como eu já falei antes, não vou repetir, mas depois várias portas se abrem, né?
Tanto para você levar o que você aprendeu daqui para sua igreja, quanto para servir com a gente em diversos lugares do mundo, inclusive, né? A gente tem pensado, a gente tem essa parceria com essa igreja desde 2017, mas a gente já tem algumas conversas com outros lugares. Então a gente tem falado com o pessoal do Titbion na Sérvia para fazer uma VBS lá. Tem alguns amigos nossos que estão na Jordânia que a gente já sonhou e tem sonhado sobre fazer uma VBS lá. Então é um formato do Acamp Serra indo para outros lugares, né? Para outros países. E não necessariamente precisa ser para outro país. Então, queria trazer o Acamp Serra na minha igreja para fazer atividade com as crianças. Tipo, o Acamp Serra tem programações volantes, assim, né? Que a gente vai na tua igreja para fazer uma programação com jovens. Com crianças, com... a gente quer, por exemplo, fazer uma pregação no domingo e convidar os pais para trazerem os seus filhos para o acampamento. Então, o Acamp Serra, ele acontece em Gramado, ele mora em Gramado, mas ele vai para outros lugares, né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal de, justamente, de novo, pela terceira vez falarei, da parceria com as igrejas, né? Tanto de enviar voluntários para eles se capacitarem aqui, quanto nos receber na sua igreja pra gente poder servir a igreja de uma forma mais intencional também. Olha só, bem interessante. Então, se você não sabia que existem aí acampamentos, né, para crianças e jovens, olha aí, ó, tem o sul do Brasil tem, mas não é só aqui que tem, né? Isso vale citar porque a gente tem, que nem a Amanda comentou antes do PV, né, o Palavra da Vida, né, que também tem a ideia de acampamento e a gente sabe que tem em outros lugares também, né? Além de ter aqui no sul também, tem lá para São Paulo. No caso, o Titbion tem essa parte de acampamento em outros lugares do Brasil? Então, o Titbion tem outros acampamentos aqui no Brasil, né? Tem o Acamp Pampa, que fica em Pelotas, que tem temporada de verão, né? Eles não têm ainda temporada de inverno lá, mas eles rodam temporada de verão. Um lugar lindo, maravilhoso. Um lugar muito legal, a gente já foi lá, é muito massa mesmo. Então, se você é daquela região, fica convidado. E também tem o Quest. O Quest, ele... Espero que eu fale certo o nome da cidade, mas ele é na cidade de Schroeder, acho que é por ali o nome. Em Santa Catarina. Santa Catarina. Então, e o Quest também, eu não sei se posso dizer que nasceu daqui, mas nasceu de pessoas que trabalharam no Acamp Serra, né? Então, essas pessoas continuam no Titbion e implantaram, então, esse outro acampamento ali em Santa Catarina, né? E ele é um acampamento mais raiz, assim, também, né? Porque ele é com barraca, ele é bem no meio do mato. Se tu quis ser repelente, já eras. Mas tem mosquitos assassinos. Mas é um acampamento num formato, a filosofia, tipo, tem muitas coisas que vão de encontro junto com o do Acamp Serra. Então, é um acampamento muito legal também. E que pra galera daquela região e tanto pra galera que quer experimentar uma coisa diferente, assim, né? É um acampamento bem legal também. E o Pampa também. Todos conversam muito em questão de filosofia. Tem muitas coisas que são parecidas, mas os formatos, dá pra ver que tem formatos bem diferentes. Então, isso dentro do Titbion. E pelo Brasil, hoje a gente faz parte da ABRAC, que ela é uma associação de acampamento, mas tem acampamentos de muitos jeitos diferentes pelo Brasil. E de vários lugares também, e lugares, né? Espalhadíssimo. Oiapoque ou Chuí. Quase isso. Eu amo essa expressão. Mas tem acho que o mais ao sul é o Pampa, né? Acredito, não sei. Tô me arriscando aqui. Mas norte, tem, sei lá. Norte deve ser o PV Norte, né? Que é pode ser. Lá no Pará, né? Então tem acampamento espalhado por tudo que é canto do Brasil aí. Eu perguntei isso porque a gente tem ouvintes que são de fora da Serra Gaúcha também, né? E caso eles tenham interesse, quero conhecer mais, daqui a pouco, não tenho idade pra ir, mas eu tenho um sobrinho, tenho um filho, quero levar, ou daqui a pouco quero participar com a equipe, quero aprender, quero ajudar, né? Então tem a possibilidade daqui a pouco de buscar, e se quiser conhecer mais do Acamp Serra, né? Em vez de fazer uma viagem para Gramado só pra, né, passear, pode fazer uma viagem para Gramado para equipar, né? Olha ali, ó. Claro, isso aí. Sempre dá tempo de passear em Gramado, os equipantes sempre são o rolezeiro de ir pro centro. Entre um acampamento e outro tem um dia de folga, então geralmente nesse dia de folga dá pra curtir a cidade. Olha ali, ó, pra comprar um chocolatinho. Exato. Muito
Muito bom, pessoal. Muito interessante aí o papo, aí, conhecer um pouquinho mais sobre como é que funcionam os acampamentos, né, do Acamp Serra e meio que no geral também, né, essa ideia de idades, também a gente ter conselheiros, né, de quartos cheios, monitores, né, mas vamos chegando ao final do nosso papo e eu gostaria de pedir para vocês, então, fazerem as suas considerações finais e depois também divulguem aí onde é que o pessoal pode encontrar as informações, como onde é que o pessoal pode se inscrever também, né, para acampamento, para equipar e tudo mais. Então, fiquem à vontade. Então, Amanda, começar contigo. O que você finalmente considera? Acho que é um convite pra, de alguma forma, tu se envolver com a Camp, se envolver com o acampamento. É um ministério que tem muitas possibilidades. Parece que é só vir aqui e servir como tchê, mas tem muita coisa. Eu tenho certeza que Deus vai te desafiar no teu relacionamento com Ele quando tu se coloca à disposição, né, de servir. Eu acho que o serviço é uma coisa transformadora na vida do cristão. Então, eu tenho certeza que Deus pode transformar a tua vida através de te colocando em situações e te desafiando através do serviço, tanto no acampamento quanto na tua igreja, mas eu acho que o Acamp é uma ótima oportunidade para te voltar para tua igreja também e servir de outras formas e para refletir Jesus e impactar vidas. Muito obrigado, Amanda. Obrigado por participar conosco. E, Lucas, nos diga aí agora o que você finalmente considera. Eu falei muito sobre ferramentas, né? Então, eu acho que Deus tem colocado muito no meu coração essa questão de compartilhar ferramentas, né? Então, como a Amanda falou, a gente tem muitas possibilidades e a gente quer ser usado por Deus para que as ferramentas que a gente conhece possam se espalhar e ser usadas em outros lugares também, né? Então, entre em contato. Se tiver uma ideia maluca aí que possa estar pensando que não sai do papel, fala com a gente, que a gente quer tentar colocar em prática juntos, porque o nosso negócio é expandir o reino, né? Então, se a gente puder ser usado para expandir o reino de Deus e mais pessoas conhecerem Ele, então é isso aí. E se quiser levar o Acamp para sua igreja, para seu aniversário, para qualquer coisa desse tipo de evento, a gente faz. E divulga aí onde é que o pessoal pode encontrar aí as informações. Essa parte tem que ser com a Amanda, que ela é especialista em redes sociais e que ela é responsável por isso. É que eu sou essa área. Então, no Instagram da Camp é o que a gente coloca tudão de novidade que pode ter, então é @campserra. E o site do Acamp é acampamento.org. Lá no site tem coisas mais sobre quem a gente é, sobre qual que é a filosofia, testemunhos de pais de acampantes. E no Instagram que tem tudo. No YouTube também a gente tá, como a Camp Serra, lá dá pra ver um pedacinho do que rola nas temporadas e ver como que funciona, como que é o espaço, enfim. E isso. Olha ali então, link no post pro pessoal poder acessar aí os links que foram citados. E Lucas também, muito obrigado também por participar conosco aí, por disponibilizar o seu tempo para falar com a gente. E eu gostaria de finalizar então também dizendo que eu nunca participei ali como equipante do Acamp Serra, tá? Não tive a oportunidade, o privilégio disso, mas eu já participei, assim, servindo em acampamento durante mais de 10 anos. E eu vou dizer pra vocês, é muito legal servir em acampamento, tu poder participar da equipe, tu poder, digamos assim, principalmente quando tem pessoas que têm suas vidas transformadas ali, né? Então tu poder fazer parte disso é muito interessante. E se a sua igreja não promove acampamentos, está ali a oportunidade, né, de levar as crianças, os jovens da tua igreja aí em algum acampamento, assim como é o Acamp Serra, né, que nem ali em Gramado tem essas oportunidades, né, e não só as crianças, como foi comentado também agora, né, com a possibilidade ali de mais 18, né, com o impulso, tem a oportunidade também, né, então é só ir, né, é ir participar e quem sabe também, ó, oportunidade de ser parte da equipe, né, ser um equipante, né, fazer parte aí, servindo outras pessoas. Então, muito obrigado pra você que nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Até mais!